Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro de Judas. Foi exatamente o texto citado aqui nessa noite. Judas tem um capítulo só, né? Vamos ler o versículo 3. O versículo 3 do livro de Judas. Judas está antes de Apocalipse. O texto diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Oremos. Pai, através de Cristo Jesus, Senhor, eu imploro a Tua graça, a Tua misericórdia. Ajude-me, Senhor, a expor a Tua palavra. Por favor, Senhor, que possamos entender a proposta do Teu Evangelho nessa noite, que de fato o Senhor seja adorado e louvado por essa pregação ou essa exposição. Senhor, nós estamos aqui no intuito de expor a verdade das Escrituras. Por favor, eu peço que Teu Espírito Santo me ajude nessa noite e abençoe aqueles que ouvem também, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, no dia 24 de abril de 2013, às 8h45 da manhã, aconteceu um desabamento de um prédio em Savar, na cidade de Dakar, na capital de Bangladesh. Esse prédio, Rana Plaza, assim era chamado, um edifício de 8 andares, que abrigava ali uma fábrica ou várias fábricas de vestuários, abrigava um banco, várias lojas, era um centro comercial. Esse edifício de 8 andares desabou. As buscas pelos sobreviventes terminaram no dia 13 de abril do mesmo ano. Balanço final: 1.127 mortos. 2.437 feridos. Qual foi a causa do desabamento desse prédio? Esse prédio apresentava inúmeras rachaduras que foram ignoradas pelo proprietário, apesar de serem apontadas, foram ignoradas pelo proprietário. A sua ignorância ceifou a vida de 1.127 pessoas. O que eu quero dizer através desse trágico exemplo? Qual é a minha proposta nessa noite? Nós, como cristãos, precisamos denunciar as rachaduras que existem no contexto da fé evangélica. Essas rachaduras que eu chamo de falsos ensinos ou heresias estão se alastrando e corroendo as bases da fé cristã. Nós não podemos fazer vistas grossas, não podemos agir diante de tais rachaduras e ficarmos olhando diante de uma iminente tragédia, de que a fé bíblica na nossa cidade ou no nosso país pode entrar em colapso e se tornar ruínas. Essa é a minha proposta nessa noite. Denunciar essas fendas, essas rachaduras que existem em meio à fé cristã ou nas bases da fé cristã.
O tema nessa noite é um tema bem conhecido de vocês. É o Evangelho da Prosperidade, ou a pobreza do Evangelho da Prosperidade. No entanto, antes de falarmos propriamente dito acerca desse tema, deixe-me fazer uma introdução, não tão breve, mas uma introdução, para que nós entendamos então a nossa proposta nessa exposição, ou essa série de exposições apologéticas. O fato é, meus irmãos, que a verdade está sofrendo ataques intensos, constantemente. E parece que, em meio à minha geração e essa geração, há um senso de apatia. Parece que são poucos que estão dispostos a denunciar tais rachaduras. Não haverá desculpas naquele dia, meu irmão, diante do tribunal de Cristo. Não haverá como chegar diante dele com apatia e se justificar diante do Senhor dizendo que talvez pelejar por essa verdade me tornaria uma pessoa muito negativa diante da cultura que eu estou vivendo. Não haverá desculpas. Talvez você nesse momento ache que defender meras doutrinas não valem o seu esforço. O fato é que a verdade está sendo atacada. E nós, como cristãos, devemos lutar pela verdade do Evangelho. Eu digo nós porque a luta pela verdade do Evangelho é um dever de todo cristão. O próprio Senhor Jesus apreciou certa igreja que defendia a pureza do Evangelho. No entanto, o Senhor Jesus também, ele repreendeu igrejas que não estavam dispostas a repreender certos ensinos, certos falsos apóstolos. Se você olhar, por exemplo, o Apocalipse, capítulo 2, você vai ver que Jesus repreendeu 2 igrejas, pelo menos ali, que toleravam falsos ensinos, falsos mestres. A igreja de Pérgamo, por exemplo, foi repreendida por tolerar os ensinos de Balaão. A igreja de Tiatira foi repreendida por tolerar uma profetisa chamada Jezabel. No entanto, meus irmãos, no mesmo capítulo, Cristo elogia uma igreja especificamente, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, no versículo 2 do mesmo capítulo, não tolerou no meio dela falsos apóstolos chamados de impostores. Cristo a elogia. Cristo ainda, um segundo elogio que faz, dizendo: olha, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu, Cristo, também odeio. Fazer apologia pela verdade, meu irmão, é ser apreciado pelo próprio Cristo. Cristo aprecia aqueles que defendem a sua verdade. Éfeso era uma igreja que mantinha uma ortodoxia sadia. Era doutrinariamente sadia porque defendia as doutrinas do Senhor. No entanto, isso é importante para que entendamos nessa noite. Ainda que Éfeso era saudável na sua teologia, parece que na sua prática a igreja de Éfeso deixava a desejar. Jesus repreende essa igreja no versículo 4 do capítulo 2, dizendo que ela havia abandonado o seu primeiro amor. O que a igreja de Éfeso então nos ensina nessa noite? Ela nos dá a postura correta na defesa pela verdade. Que postura é essa? Nós não estamos aqui, meus irmãos, lutando por um intelectualismo teológico. Nós não estamos aqui lutando meramente pela emoção de vencer um inimigo. Nós não estamos aqui para sentirmos prazer em vencer alguém no campo dos argumentos. Não, senhores. De fato, nós queremos preservar uma doutrina sadia. Mas Éfeso nos dá um exemplo importante. Que além de mantermos uma doutrina sadia, nós estamos lutando sim, porque temos um amor genuíno pelo nosso Senhor.
porque o amamos de verdade e amamos a sua verdade, porque a sua palavra é verdade. A nossa proposta é defender o verdadeiro Evangelho e vivermos o verdadeiro Evangelho na prática da nossa vida cristã. Nós estamos aqui lutando pela verdade. E eu quero fazer uma breve consideração. O que é a verdade? O que é a verdade? Uma definição bíblica bem simples para que a gente entenda. Verdade é aquilo que é consistente. É aquilo que é consistente com a mente, a vontade, o caráter, a glória e o ser de Deus. É aquilo que é consistente a tudo isso. A verdade flui de Deus. Ele é o autor da verdade. Ele é a fonte da verdade. É Ele quem determina a verdade. De fato, Ele é o árbitro da verdade. E Ele é o padrão máximo da verdade. O Antigo Testamento faz referência ao Todo-Poderoso, chamando-o de Deus de toda a verdade, ou Deus da verdade, conforme Salmos 31. No Novo Testamento, Jesus atribui a verdade com respeito a si mesmo. João capítulo 14, a frase conhecida de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a personificação da verdade, é a encarnação da verdade. Cristo também atribuiu a verdade de Deus à palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. João 17:17, o Senhor Jesus vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus é verdade absoluta. A palavra de Deus é pura, é imutável, é inviolável. A palavra de Deus não falha no seu propósito. Por que lutamos pela verdade? Porque não queremos abrir mão da verdade. O fato é que quando abrimos mão da verdade definida pelas Escrituras, o caos acontece, o desastre acontece. Paulo fala isso em Romanos 1:18. Ele diz que os homens suprimem a verdade pela injustiça. E o que acontece quando a verdade é suprimida? O que acontece quando a verdade é suprimida por uma injustiça? Isso demanda alguma coisa. Isso demanda, irmãos, a ira de Deus. Aqueles que suprimem a verdade de Deus são entregues ao caos, à injustiça e à impiedade. De fato, nós estamos vivendo um momento em que o texto de Romanos se cumpre literalmente. Os homens estão suprimindo a verdade de Deus. É por isso que nós vemos uma aceitação generalizada da rebeldia, da imoralidade, do homossexualismo e todo o tipo de imoralidade. Romanos está se cumprindo em meio à nossa sociedade. Deus está entregando a sociedade ao prazer dos seus pecados, porque eles preferiram abrir mão da verdade de Deus. A verdade, meus irmãos, sempre esteve debaixo de ataques. Nós não estamos vivendo algo novo. A verdade começou a ser atacada no Jardim do Éden, em Gênesis 3. Na história da igreja, nós vemos a verdade sendo atacada várias vezes. Nós vemos muitos embates a favor da verdade contra as heresias. Nos primeiros séculos, por exemplo, nos 5 primeiros séculos, há uma infinidade de heresias que foram combatidas pelos nossos irmãos. Os judaizantes, o gnosticismo, o montanismo, sabelianismo, arianismo, pelagianismo. No século XVI, nós temos a reforma protestante contra o catolicismo romano. Logo depois, o arminianismo. No final do século XVI, ou início do século XVI, final do século XVI, início do século XX, nós temos o que nós chamamos de liberalismo teológico, a qual Tiago exporá um domingo mais à frente. Toda a história da igreja, houve sim combates em favor da verdade, contra as heresias, em toda a história. No entanto, irmãos, quero salientar algo importante. Parece que o ataque contemporâneo contra a verdade não tem precedentes.
Parece que nunca antes houve um ataque tão focado contra a verdade. E esse ataque acontece em todas as áreas. Na comunidade filosófica, no campo acadêmico, no campo da cultura, no campo das artes, no campo da religião. São ataques de todos os lados. E há uma proposta específica. Uma proposta, um objetivo desses ataques é lançar no esquecimento a noção de toda a verdade. E digo mais, esses ataques não querem lançar somente a verdade no esquecimento, mas ele propõe também redefinir a verdade. Redefinir a verdade. Nós percebemos, irmãos, que isso é fruto, influência do pensamento pós-moderno. E essas influências têm entrado dentro das instituições, dentro das igrejas. Para que nós entendamos essa mentalidade, por favor, vamos passear um pouquinho pela história. Quando a humanidade chega à era moderna, os homens creem que a verdade pode ser alcançada por metodologias científicas. Era uma maneira confiável de determinar a verdade. A verdade era direcionada por deduções racionalistas. O raciocínio humano era o juiz em relação à verdade. A verdade poderia ser conhecida através de metodologias científicas. Daí o surgimento do darwinismo, de filosofias humanistas, do ateísmo, do marxismo, socialismo, comunismo e do liberalismo teológico. No entanto, meus irmãos, essa mesma época, houveram muitos conflitos. Nós tivemos 2 guerras mundiais. E isso provou para aqueles que pertenciam à era moderna que essas filosofias foram incapazes e fracassaram. Ou seja, o fascínio que o homem tinha pelo seu intelectualismo, pelo seu racionalismo, ele descobriu que essa metodologia foi incapaz de conduzir os homens à verdade plena. Depois da era moderna, nós entramos no pós-modernismo. A era pós-moderna, a grosso modo, em resumo, o que foi a era pós-moderna? De modo geral, o pós-modernismo, ele é marcado por uma tendência. Que tendência é essa? É repudiar todo conhecimento seguro e sólido acerca da verdade. Se poderia resumir o pensamento pós-moderno, eu diria que a sua função e o seu objetivo é a rejeição de toda expressão de certeza. Ora, a era moderna não foi capaz de solucionar os problemas pelo racionalismo do homem. Então vamos rejeitar todo racionalismo e qualquer expressão de certeza. Ou seja, na era pós-moderna, a verdade agora torna-se relativa. Torna-se relativa. O fato é que a verdade agora é fruto da percepção subjetiva de cada indivíduo. Não mais por metodologias científicas, mas pelo raciocínio subjetivo de cada um. É por isso que o pensamento pós-moderno não gosta de combater ou de debater, porque para eles não há uma verdade concreta e objetiva. É o abandono total da racionalidade. É o abandono total. O pensamento pós-moderno, ele odeia tudo aquilo que é dogmático. Tudo aquilo que expressa uma certeza profunda e concreta. No entanto, eu descobri que o pós-modernismo, ele possui pelo menos um dogma. Eles dizem que a única certeza
é não ter certeza. A única coisa que o pós-modernismo prega é não ter certeza de nada. E quando eles dizem isso, meus irmãos, eles dizem isso que quando alguém apresenta ou defende uma certeza, eles chamam isso de arrogância. Você é muito arrogante quando defende uma verdade. A dúvida agora, o ceticismo, a incredulidade é sinônimo agora de humildade. O pensamento pós-moderno, ele deseja agora manter um diálogo amigável, um diálogo fraternal, porque ele prefere isso do que um debate. Porque como não há verdades absolutas, para que debatermos? Isso não soa popular a vocês? O fato é que esse pensamento, meus irmãos, ele goza de popularidade em meio a muitas igrejas. Nós vivemos num momento de incertezas. Os evangélicos modernos não superestimam a verdade. A certeza é sinônimo de arrogância. Ser dogmático é ser arrogante. É por isso que os evangélicos modernos mantêm a sua teologia flutuante, de acordo com o pensamento pós-moderno, com a cultura relativista. Ser dogmático é ser inapropriado, porque isso vai contra a nossa cultura. Eu digo que isso é comum no meio evangélico. Esse pensamento tem popularidade no meio evangélico, por quê? Porque nós vemos esse pensamento, irmãos, fluindo em meio às nossas igrejas. De que forma, irmão Fernando? Quando nós olhamos, por exemplo, para a prática da vida da igreja, qual é o discurso que vemos hoje? As pessoas dizem, ora, vamos adaptar a nossa fé, vamos adaptar a nossa teologia, vamos adaptar a nossa igreja, vamos adaptar os nossos cultos, vamos adaptar o evangelho à linguagem e o pensamento do homem pós-moderno. Não vamos entrar em debates. É por isso então que hoje nós vemos certos termos utilizados no serviço cristão sendo adaptado. O culto agora não é mais chamado de culto, é chamado de show. A pregação agora não é mais pregação, é stand-up. Os sermões não são mais sermões, são diálogos. Os pecados não são mais chamados de pecados, são erros. As pessoas dizem, não nos fale de doutrinas, apenas nos fale da prática da vida cristã. O que significa isso, irmãos? Significa que o campo de batalha é na igreja. O campo de batalha acontece dentro da igreja. Não são mais os ataques externos. Nós estamos em luta dentro do campo chamado igreja. Essa luta já acontecia desde o tempo apostólico. Paulo sempre esteve envolvido numa batalha contra os falsos apóstolos. Ele sabia, meus irmãos, que essa era uma estratégia que Satanás gosta de usar. E que essa estratégia perdura durante séculos. Parece que Satanás não muda a sua tática. 2 Coríntios capítulo 11, de 13 a 15, o apóstolo Paulo reconhece que há falsos apóstolos, reconhece que há obreiros enganosos, fingindo-se de Cristos. E ele diz o seguinte, ora, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele diz ainda que os seus servos fingem ser servos de justiça. É exatamente isso que nós vivemos. Irmãos, quando nós estamos em meio à batalha, não há espaço para ingênuos. Não seja ingênuo. Ingenuidade não é um sentimento cabível em meio a uma guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo momentos de apostasia, de falsos irmãos, falsos apóstolos,
de heresias. Não seja ingênuo. Seria uma ingenuidade deliberada negar isso, meu irmão. Se toda a igreja sofreu esses ataques, isso pode e está acontecendo conosco. Não se iluda, meu querido irmão, com os 40 milhões de evangélicos que há no Brasil. Nós precisamos ter consciência e a realidade dessa batalha. Todos nós precisamos ter. Nós temos a obrigação sagrada de participar dessa batalha e lutar pela fé que nos foi dada. Foi exatamente isso que eu li aqui. Judas nos conclama isso. Ele disse que nós devemos defender a fé que nos foi dada. Espere aí. O que Judas está falando? De uma fé subjetiva? De uma fé que vive no vácuo, nas nuvens? Não! Judas, ele é categórico nas suas palavras. Quando ele diz defesa da fé, ele está falando exatamente do conjunto de ensinos que foram dados por Cristo e pelos apóstolos. São as doutrinas. Esse nome que muita gente não gosta de ouvir. Doutrinas, que significa ensinos. Por favor, por gentileza, alguém me serve um copo d'água? Não sejamos ingênuos. Meus irmãos, a batalha é vital. Nós vivemos em meio a um relativismo evangélico. Nós vivemos a esse pensamento pós-moderno invadindo as instituições, invadindo as igrejas. Por isso, nós precisamos afirmar a autoridade das Escrituras. A Bíblia, o Evangelho, está sendo arrastado para dentro do pensamento pós-moderno. Ah, estava escondido aqui, né? É alguém que não gosta do pregador, disse: eu vou esconder o copo dele. Precisamos afirmar a autoridade das Escrituras. Precisamos ser contrário a esse espírito relativista. Precisamos afirmar a clareza, a autoridade, a suficiência das Escrituras. Deus falou de forma correta, de forma concreta e infalível. Nós não precisamos, irmãos, de revelações adicionais ou de revelações especiais. Nós não precisamos de oráculos proféticos. Nós não precisamos de um treinador profético. Nós não precisamos de alguém que revele os segredos dos corações ou do coração de Deus para nós. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu a sua palavra. O que nós precisamos fazer é proclamar o evangelho bíblico. E a proclamação do Evangelho é uma mensagem específica e definida, e não relativista. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Embaixadores é aquele que anuncia uma mensagem que não é sua, é a mensagem do seu país. Nós somos anunciadores da mensagem de Deus. Nós não podemos deturpar a mensagem do Senhor. Nós temos que anunciá-la e proclamá-la de forma específica e definida. E assim como embaixadores, somos chamados também de soldados. Isso fala da nossa agressividade pela verdade, meus irmãos. Mas, no entanto, quero abrir um parênteses aqui. Por favor, me entendam nessa noite. Nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. Eu não estou falando de agressividade nem de força física. Eu não estou falando do uso de força física. Nós não somos fanáticos religiosos. Nós não estamos aqui incentivando os irmãos a uma jihad santa. Nós não estamos aqui para batalhar fisicamente. Nós estamos aqui defendendo uma verdade
encontra a falsas doutrinas acerca de Deus e a sua palavra. A nossa batalha não é uma batalha carnal, mas é uma batalha em favor da verdade. Não é um conflito aqui entre personalidades, irmãos. Não é um conflito aqui por influências. Nós não estamos aqui lutando por denominações, nem por espaço na televisão. Nós não estamos aqui guerreando por bens materiais, nem lutando por questões insignificantes. É a batalha pela verdade. E essa batalha ela acontece no campo espiritual, no campo das ideias. É uma luta, meus irmãos, contra as falsas doutrinas, contra crenças errôneas. Nós estamos aqui para anular sofismas, aquele pensamento errado, incorreto acerca de Deus, e levar o pensamento dos homens cativos à obediência ao nosso Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda, meus irmãos, o que você entenda, meu irmão, é que a verdade é vital. Nós não podemos viver um cristianismo não baseados na verdade. O discurso atual é o seguinte: não vamos discutir doutrinas, não vamos entrar em debates, vamos focalizar somente a prática cristã. Eu quero dizer uma coisa bem séria aqui nessa noite. Nós não podemos desassociar a ortodoxia, as doutrinas bíblicas da ortopraxia, que é a prática cristã. Isso é impossível. Não há como desassociar. O fato é que as pessoas estão dizendo: vamos deixar de lado as nossas discordâncias com respeito aos nossos credos, com respeito aos nossos dogmas. Vamos falar do amor cristão, de como conduzir a nossa vida. Meus irmãos, isso parece ser atraente. Isso parece ser um discurso cordial, generoso, modesto, mas não é bíblico. Não é bíblico. O que Jesus diz? João capítulo 5, versículo 24. Jesus disse que a salvação depende de ouvir a sua palavra e crer nela. De ouvir a sua palavra e crer nela. Em João 6,63, Jesus disse que a sua palavra é espírito e vida. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: que acreditar nos seus ensinos não é opção, enquanto nós estamos imitando o seu comportamento. Jesus não está dizendo o seguinte: vocês serão salvos por imitar o meu comportamento. Vocês serão salvos por crer na verdade. Quando vocês crerem na verdade, então vocês serão salvos. E assim vocês viverão, então, a prática da vida cristã. A doutrina é importantíssima para a vida cristã. Paulo, para Timóteo, ele fala sobre a importância da doutrina, ao ponto de dizer para ele: defenda, Timóteo, a doutrina. Fazendo isso, vai salvar a ti mesmo e aqueles que te ouvem. A salvação, meus irmãos, ela não vem por aquilo que fazemos. Ela acontece por meio daquilo que cremos. Acreditar que nós somos salvos por aquilo que fazemos é voltar à era medieval e acreditar que nós somos salvos pelas obras. O homem é salvo não por aquilo que faz. A única forma de ser justificado diante de Deus é através da sua fé. É naquilo que ele crê. Então, por favor, não venha dizer para mim que é possível viver a vida cristã desassociada da verdade, desassociada das doutrinas cristãs. Tanto a doutrina correta como o viver correto são absolutamente essenciais.
Isso é inseparável, inegociável. Não podemos viver a prática da vida cristã sem crer na verdadeira doutrina. Veja o que Jesus diz em João 8, 31 e 32. Ele disse o seguinte, preste atenção nisso. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Ora, Jesus está ensinando aqui a ortodoxia e a ortopraxia. Se vocês crerem naquilo que eu ensino, então vocês viverão a vida prática de um verdadeiro discípulo. A verdade é tão importante, queridos irmãos, que ele diz o seguinte: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Devemos combater então as falsas doutrinas. Devemos apontar as brechas que estão corroendo as bases da verdade cristã. As falsas doutrinas, irmãos, trazem confusão. As falsas doutrinas atraem falsos conversos, incrédulos. Elas contaminam as igrejas. E não só as igrejas, afetam o testemunho coletivo das igrejas. O testemunho do cristão. As falsas doutrinas são como um fermento maldito que vai contaminando as nossas vidas, contamina igrejas, contamina seminários, denominações, agências missionárias e muito mais. Nós precisamos levantar a verdade do Evangelho. As falsas doutrinas não transformam ninguém espiritualmente falando. A única coisa que pode transformar o homem é o poder do Evangelho genuíno. Por isso a nossa proposta essa noite é, de fato, meus irmãos, levantar a bandeira da verdade. E hoje nós vamos falar então sobre o Evangelho da prosperidade. A pobreza desse Evangelho. Eu acredito que todos nós já tivemos contato, direto ou indiretamente, com essa doutrina, com essa falsa doutrina. Em resumo, a grosso modo, o que o Evangelho da prosperidade prega? O que o Evangelho da prosperidade ensina? Eles dizem o seguinte, eles afirmam o seguinte: Deus quer que seus filhos sejam ricos, que eles gozem de saúde, sejam felizes em termos plenamente terrenais. É o Evangelho da Cinderela, não é verdade? É o Evangelho de Walt Disney. Como alguém diz, é o Evangelho cor-de-rosa. Deus quer que seus filhos sejam ricos, gozem de saúde plena, sejam felizes em termos plenamente terrenais. Meus irmãos, essa falsa doutrina tem um precursor. Ele é um americano, não foi um brasileiro não. Nós sempre estamos atrasados, não é verdade? E graças a Deus as heresias também chegam atrasadas no nosso país. Não é só na tecnologia não, é nas heresias também. O precursor dessa doutrina chama-se Ezekiel William Kenyon. Ele morreu em 1948. Ele era um pseudo-cristão e ele se envolveu com movimentos metafísicos e depois se envolveu com a ciência cristã. Em resumo, meus irmãos, esse homem, ele é o pai da expressão tão conhecida: aquilo que eu confesso, eu possuo. Esse é o embrião da confissão positiva. Depois nós temos um outro americano, que é o proclamador dessa doutrina. Esse homem chama-se Kenneth Hagin. Ele faleceu em 2003. Ele era pastor de uma igreja batista, depois foi pastor de uma igreja Assembleia de Deus, transitou por muitas igrejas pentecostais e com 30 anos ele fundou um ministério chamado Instituto Bíblico Rema, que permanece até hoje.
Inclusive, há filiais aqui no Brasil. E um dos formandos desse instituto chama-se André Valadão. Esse homem foi o grande fomentador da teologia da prosperidade. Kenneth Hagin se apropriou dos ensinamentos de Ezekiel Kenyon e desenvolveu essa teologia. E ela se alastra pelos Estados Unidos e infelizmente ela chega ao Brasil. E aqui nós temos alguns proclamadores modernos da teologia da prosperidade. Depois de Kenneth Hagin, mais alguns americanos também foram, e ainda vivem esses americanos, foram proclamadores dessa verdade, como Kenneth Copeland, Benny Hinn, Paul Young Cho, Mike Murdock. E aí nós temos a versão brasileira, americanizada, dos pregadores da teologia da prosperidade. Talvez o mais conhecido, Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, René Terranova, R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Inclusive a editora de R.R. Soares é a editora que mais produz os escritos de Kenneth Hagin. Nós temos Valnice Milhomens, nós temos o famosíssimo Silas Malafaia, nós temos também Valdemiro Santiago, e temos aquele que anda vestido de Fred Flintstone, chamado Agenor Duque. Esses são proclamadores do Evangelho da prosperidade. Seria cômico se não fosse trágico, não é verdade, irmãos? Não permita que o meu tom de deboche solape aqui a gravidade do momento. Esses são os proclamadores modernos. Inclusive eu tenho livros lá em casa. Eu também fui do lado negro, passei por alguns momentos da vida o lado negro da força, não é verdade? A pobreza do Evangelho da prosperidade. Bom, nós dissemos que Deus deseja que sejamos ricos, tenhamos saúde, gozamos de felicidade plenamente, dentro dos termos terrenais. Por que a pobreza desse Evangelho? Eu quero apresentar para vocês aqui 10 pobrezas desse Evangelho. Em primeiro lugar, ou a primeira pobreza, a teologia da prosperidade ou o Evangelho da prosperidade não é o Evangelho. Começamos por aí, esse questionamento, Evangelho, interrogação. Não é Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Essa boa notícia vem em contrapartida à má notícia. O Evangelho, meus irmãos, não veio para tratar de questões temporais. Ainda que o Evangelho normalmente afete todas as áreas da nossa vida, a boa notícia de Deus não veio tratar de questões temporais. A boa notícia de Deus veio para resolver o grande dilema e o grande problema do homem, que chama-se pecado. O Evangelho da prosperidade não aponta para isso. O Evangelho de Cristo não trata apenas de questões temporais, mas de questões muito mais profundas do que essa vida. Afinal de contas, irmãos, a vida eterna não se resume a ir ao céu. Não é apenas ter consciência de que no céu nós vamos ter ausência de temporalidade, de que o tempo não mais nos afetará, de que haverá uma ação contínua de vida. Jesus vai dizer que a vida eterna é que nós conheçamos a Deus, o único Deus, e a Cristo a quem Ele enviou. Isso é vida eterna. O Evangelho então aponta para o conhecimento do Deus único e verdadeiro e soberano. O Evangelho da prosperidade não aponta para Deus.
O evangelho da prosperidade aponta para os desejos do homem. A segunda pobreza da teologia da prosperidade é porque essa teologia não é um conjunto sistematizado de doutrinas. O que eu quero dizer com isso? Não há um conjunto sistemático, não é um sistema doutrinal sólido. É apenas algumas aplicações de versículos isolados por toda a Bíblia. São pinceladas aqui, pinceladas ali, e dali então é fomentado esse ensinamento. Na realidade, os pregadores da prosperidade, meus irmãos, eles se opõem à teologia. Edir Macedo, por exemplo, no seu livro A Libertação da Teologia, na página 17, ele diz o seguinte, que a teologia é fútil e nada acrescenta à fé. Ora, esse discurso é bem apropriado para ele, né? Obviamente, né? Teologia é fútil. Qual é a terceira pobreza da teologia da prosperidade? Interpretações incorretas acerca das Escrituras, no quesito prosperidade. No quesito prosperidade, há um texto em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, que é um texto defendido pelos pregadores da teologia da prosperidade, ou pelo menos pelos seus fundadores. O texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Os teólogos da prosperidade vão dizer o seguinte: olha, a bênção que Deus deu a Abraão chegou até nós também. Abraão era um homem rico, nós seremos ricos. Abraão era um homem próspero, então eu serei próspero. Uma interpretação extremamente incorreta das Escrituras. Qual é a bênção que Paulo está falando aqui? Paulo não está falando da bênção material de Abraão, meus irmãos. Paulo está falando que nós somos agora herdeiros da justificação pela fé, que nós temos agora a mesma promessa de salvação que foi dada a Abraão, que nós agora podemos ter comunhão com Deus, porque Ele também nos adotou como filhos. Então você percebe uma disparidade na interpretação das Escrituras. A quarta pobreza é a interpretação incorreta das Escrituras no quesito saúde do corpo. Bom, nós temos que ser saudáveis. Você não pode ficar doente. E se você ficar doente, não assuma essa doença. Decrete que ela não existe no seu corpo. Eles se apropriam de textos isolados das Escrituras, de promessas que Deus fez ao povo de Israel dentro do contexto dos pactos, promessas essas que apontavam a Cristo Jesus. Por exemplo, Isaías 53, versículo 4. É um texto extremamente usado pelos pregadores da teologia da prosperidade. Isaías 53, 4 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O que eles dizem? Eles dizem, ora, se na expiação de Cristo nós fomos perdoados definitivamente, então na expiação de Cristo nós fomos curados definitivamente. Não há mais espaço para a doença no nosso corpo. É isso que Isaías está falando. É isso que a exegese do texto diz. Quando você olha o versículo 5 do mesmo texto, você vai ver que Isaías está falando sim de Cristo Jesus,
Mas no versículo 5 ele diz que esse mesmo Cristo levou as nossas transgressões e iniquidades. Essa cura profetizada no versículo 4 não é a cura física propriamente dita, irmãos. O profeta está falando da cura espiritual, do perdão dos nossos pecados. Que Cristo levou as nossas mazelas, as nossas enfermidades, as nossas transgressões e iniquidades, para que nós tivéssemos cura espiritual. Ora, queridos, na expiação, obviamente, nós fomos perdoados definitivamente. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Agora eu pergunto aos senhores, não vivemos nós ainda sofrendo a influência do pecado? Não estamos ainda aqui combatendo o pecado? Não fomos perdoados definitivamente? Sim, mas todavia somos justos e todavia pecadores. Estamos aqui combatendo contra o pecado que tão de perto nos cerca. Ora, se a promessa do texto é para que sejamos curados definitivamente, por que ainda sofremos doenças? Cristo venceu definitivamente as curas ou a doença? Sim, venceu. Nós estamos vendo isso no livro de Mateus. Isso se cumprirá no seu reino futuro, plenamente, cabalmente. Mas todavia nós enfrentamos aqui, por conta do nosso corpo, que vai envelhecendo. Esse tabernáculo vai sofrendo com o passar dos anos, e nós sim sofremos enfermidades. Eu queria que os teólogos da teologia da prosperidade me explicassem, por exemplo, Jó capítulo 1, 21. Por que Jó sofreu tanto? E ele mesmo diz, o Senhor deu, o Senhor levou. Eu queria que eles me explicassem, por exemplo, as doenças estomacais de Timóteo. E não só as doenças estomacais, mas Paulo vai dizer a Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Eu queria que eles me explicassem, por exemplo, quando Paulo diz que Trófimo ficou doente em Mileto. Eu queria que eles me explicassem a situação de Epafrodito, que ficou doente e quase morreu. E Paulo vai dizer ainda em Filipenses capítulo 2 e 30, que Epafrodito morreu, quase morreu, por amor à causa de Cristo. Ora, se você está doente, é porque é obra de Satanás. Ora, se você está enfermo, é porque você está pecando contra Deus. A palavra do Senhor diz que esse homem piedoso ficou enfermo por causa do amor de Cristo. Que contraditório. Eu queria ver, meus irmãos, Edir Macedo, por exemplo, pregando e expondo o Salmo 88. Depois você lê em casa. A quinta pobreza da teologia da prosperidade é a interpretação incorreta das Escrituras com relação à nossa felicidade. Sejam felizes em todos os termos terrenais possíveis. Meus irmãos, todo crente sincero sabe que a alegria de Deus ultrapassa toda a alegria terrena. Salmos 4, versículo 7. O salmista diz o seguinte: a alegria que o Senhor colocou no meu coração, eu sinto mais alegria do que a fartura que os homens têm pelo mel ou pelo vinho e o cereal que eles receberam. Que contraditório, não é verdade? Ele está dizendo, olha, eu sinto mais alegria no meu coração, ela é muito maior do que aqueles que possuem bens. A alegria do Senhor ultrapassa, sobrepuja toda a alegria que os bens materiais podem nos dar. A alegria cristã não está condicionada a essa vida, porque essa vida é sazonal.
o próprio Cristo considerou que nós teríamos tristezas nessa vida. Em João 16, 22, ele diz o seguinte: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez eu verei vocês, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. Meus irmãos, a nossa alegria não está condicionada a essa vida. A nossa alegria plena, total e cabal será naquele dia quando o Senhor voltar. Quando todos nós estivermos com Ele. A nossa alegria aqui, meus irmãos, está baseada no resultado do conhecimento e do reconhecimento da glória de Deus. Salmos 37, versículo 4. Tão deturpado esse versículo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não está dizendo aqui que Deus é o gênio da lâmpada. Está dizendo: honre ao Senhor, tenha prazer nele, que o seu prazer esteja na glória do Senhor, na pessoa de Deus, satisfaça-te no Senhor. Então assim o Senhor cumprirá os desejos do seu coração. A teologia do sofrimento não faz parte da teologia da prosperidade, irmãos. O que dizer do sofrimento de Paulo, dos mártires? O que dizer das aflições dos nossos irmãos no mundo? O que dizer de Jesus em João 16:33? No mundo tereis aflições. A sexta pobreza. A doutrina da prosperidade não tem apoio histórico. Não tem apoio histórico. A teologia da prosperidade começou na década de 50. Ela se fortaleceu, propriamente dito, na década de 80. Não há nenhum escrito dos apóstolos que apoie a teologia da prosperidade. Não há nenhum escrito na teologia dos pais da igreja que apoie a teologia da prosperidade. Irmãos, pensemos um pouco. Olhe para a história da igreja, por exemplo. Século XVI, a Reforma Protestante. Século XVII, os movimentos reformados. Século XVIII e XIX, os movimentos missionários. Ou seja, uma multidão de homens, de mulheres piedosos que deram a sua vida por amor ao Evangelho, que entregaram a sua vida, que deixaram para trás as suas casas, riquezas, famílias, que entregaram o seu corpo à morte, para que o Evangelho fosse conhecido em outras nações, que não usufruíram dessa vida, por amor a Cristo e ao seu Evangelho. E agora alguém recentemente vem me dizer que os homens de Deus modernos são aqueles mais ricos e abastados. Isso é cuspir na história da igreja. Isso é cuspir na fé dos nossos cristãos, dos nossos irmãos que morreram pela fé cristã. A sétima pobreza. A teologia da prosperidade, irmãos, ela não se contextualiza a qualquer cultura. Por que eu digo isso? Deixe-me explicar. Uma vez eu preguei na igreja numa outra igreja acerca do Evangelho de Cristo, das demandas do Evangelho de Cristo e etc, etc. Uma das últimas vezes que eu preguei nessa igreja, falei acerca do pecado do homem. O texto áureo da pregação era Romanos 3:23, imagine, né? Falei do pecado do homem, da depravação total, das boas novas do Evangelho,
e alguém no final me procurou. Entre muitos irmãos, uma igreja grande, uma pessoa só me procurou. É certo que o pregador não deve ser elogiado. Não faça isso. Essa pessoa me procurou e ela estava chorando. E ela disse: irmão Fernando, muito obrigado pela sua palavra, porque hoje eu entendi como devo pregar o Evangelho. Eu estou evangelizando um casal que é um casal muito rico. Eles não possuem necessidades financeiras. E eu os convido para estar na igreja, para fazer parte da igreja, e eles me dizem o seguinte: para que eu vou à igreja? Eu não preciso dela, eu já sou próspero. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pregação da doutrina, ou a doutrina da teologia da prosperidade, não é o Evangelho. O Evangelho, ele se coaduna a toda a cultura. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. Eu não consigo sustentar a pregação da teologia da prosperidade em qualquer cultura. Porque a teologia da prosperidade não é uma mensagem universal como o Evangelho é. Como falar, por exemplo, aos nossos irmãos que estão na Coreia do Norte acerca da teologia da prosperidade? Agora, se você chegar com a veracidade do Evangelho, com a clareza das Escrituras, você pode falar a eles. Por que esses homens ditos profetas, curandeiros, por que eles não sustentam essa teologia, falsa teologia, dentro dos hospitais? Porque não é uma cultura apropriada. Por que o Santiago não leva o seu lenço sujo de sangue dentro do hospital e cura a todos que estão ali? Porque não é uma mensagem que se coaduna àquela cultura. Mas quando você prega o Evangelho, ele é aceito por ricos, pobres, sadios, doentes, felizes, tristes, todos os tipos de pessoas. A oitava pobreza. A escatologia da teologia da prosperidade é desordenada. É desordenada, é fora de ordem. Eles dizem o seguinte: olha, nós somos filhos e herdeiros com Cristo. Então nós somos filhos do rei, né? Vamos aproveitar aqui. Eles dizem: olha, nós reinamos com Cristo. Então, se nós reinamos com Cristo, vamos reinar aqui. Ora, as Escrituras dizem que nós vamos julgar o mundo e os anjos, então nós somos superiores. Vamos usufruir desse benefício. Que escatologia pobre, tosca. Primeiro que todas essas promessas, meus irmãos, estão no futuro. Nós reinaremos sim com Cristo. Reinaremos sim. Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 12. Mas ele disse que antes de reinar, nós morremos com Ele agora. Paulo vai dizer assim: nós somos filhos e herdeiros com Cristo. Ele fala isso em Romanos 8,17. Mas, no entanto, ele diz: no entanto, agora nós estamos participando dos seus sofrimentos. Nós vamos sim julgar o mundo. Nós fomos sim julgar os anjos. 1 Coríntios 6 fala sobre isso. No entanto, nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo cita uma lista de pecados, desses quais não entrarão no reino de Deus. E um desses pecados, meus irmãos, é o pecado da avareza. Os avarentos não participarão do julgamento do mundo e dos anjos. E me parece que os pregadores da prosperidade são avarentos.
eu acho que eles não estarão lá naquele dia. A nona pobreza. A teologia da prosperidade, irmãos, ela alimenta e nutre mais ainda a natureza pecaminosa do homem. O homem, por sua natureza caída, ele é avarento, egoísta, mesquinho, ambicioso. Imagine vocês que essa teologia, irmãos, ela é um combustível para a cobiça do homem. Ela alimenta o pecado da cobiça. Ela alimenta o desejo de querer mais e mais nessa vida. A 10ª pobreza da teologia da prosperidade. Eu termino falando sobre ela. A teologia da prosperidade, irmãos, ela extirpa a glória de Deus e a glória de Cristo. Ela deturpa a glória de Deus e a glória de Cristo. Deus é removido do centro, o homem é colocado no centro e Deus é transformado no gênio da lâmpada. De fato, o gênio da lâmpada é todo poderoso, não é verdade? Se você olhar a história de Aladim, você vai ver que o gênio da lâmpada é o todo poderoso. No entanto, meus irmãos, o poder desse gênio está atado ao dono da lâmpada. O dono da lâmpada é que exercita o poder do gênio da lâmpada. E é assim que a teologia da prosperidade faz com Deus. O homem é o centro, seu bem-estar, as suas motivações devem ser supridas por esse gênio cósmico. A glória de Deus é deturpada. É nesse ambiente, meus irmãos, que a glória é dada ao homem. A glória é dada a um líder. A glória é dada a um profeta. A glória é dada a um apóstolo, a um guru da prosperidade. E essa doutrina, meus irmãos, tem demonizado o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por conta da frustração no coração de muitos daqueles que frequentaram essas reuniões. Pessoas que odeiam o Evangelho de Cristo, porque entraram numa crise teológica, porque aquilo que lhes foi ensinado não solucionou os seus problemas. Quando você fala do Evangelho para essas pessoas, não, eu odeio pastores, eu odeio igreja, eu odeio tudo que se relaciona à Bíblia, porque a teologia da prosperidade extirpou a glória do Evangelho de Cristo. Certa feita, conversando com alguém que passou por esse momento, ele me disse uma frase: irmão Fernando, eu estive lá, eu decretei, eu determinei, eu profetizei e me estrepei. A palavra não se cumpriu. Levantemos, irmãos, a verdade do Evangelho. Façamos o que Judas está nos propondo essa noite. E o tema de Judas era um tema de urgência. Nós temos urgência em levantar a verdade do Evangelho. Fique em pé, por favor, vamos orar.